Site, pela sua rádio pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Estamos iniciando sempre, primeiramente, com a participação do José Newton. Bom dia, Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Estamos também ao vivo via Facebook, né? No nosso endereço, Programa Insight, né? É só acessar e vocês vão ver as nossas lindas caras. Newton, falando em coisas bonitas, tirando as nossas caras, hoje é um dia bonito. Hoje é um dia maravilhoso. Dia bonito. O que se faz num dia bonito? Então, que pergunta legal, Leandro, porque é um dia de brigadeiro, céu azul, parado, sem vento, sem nenhuma nuvenzinha. O que se faz num dia maravilhoso, né? Bom, aí vai depender da capacidade de cada um, da capacidade interna de usufruir, de gozar, de ter prazer, de se dar prazer, de proporcionar e se proporcionar. Isso vai depender da saúde psíquica das pessoas. Tem pessoas que estão num dia maravilhoso como hoje, como o de hoje, e por aí ficam deprimidos em casa, chorosos, reclamando, fechados, não abrem as janelas, não abrem as cortinas, não tomam sol, não se iluminam, não se energizam, e como se estivessem num dia de inverno chuvoso. Então, é o mundo interno da pessoa que determina o estado de humor dela. Mas a questão do clima, ou do formato, né, do clima, né, Newton? E nós temos no verão, ainda mais com o horário brasileiro de verão, nós alongamos o nosso dia de atividade. Né? E por si só, o calor, o verão, né? Nós estamos na primavera, mas em seguida verão, nós temos, né, um período mais de vida. Sim, isso, mais iluminado, mais longo. A própria estação nos propõe, né, termos mais vida. Sim. Seria uma contradição nós nos fecharmos, né, Newton? Então, teoricamente sim, mas voltando à questão anterior, tem pessoas que mesmo num dia primaveril, maravilhoso, se fecham. Então, quando nós falamos de saúde e enfermidade, ou mundo interno, das capacidades vitais, eróticas e vitais de cada um, estamos falando do psiquismo, estamos falando da estrutura dessa pessoa, da personalidade, como as instâncias psíquicas estão organizadas dentro dela. Tem pessoas que têm no seu mundo interno uma predominância de aspectos que permitem que ela tenha uma relação com a vida legal, pessoas que se divertem com facilidade, que brincam, que trabalham, que ganham o suficiente e que dedicam tempo ao prazer e ao lazer, se dão o direito de ter coisas interessantes na vida, que não passa pelo dinheiro propriamente dito, mas sim pela capacidade de usufruir e desfrutar. Tem que ver com o tema do prazer, da gratificação, da satisfação. São pessoas mais saudáveis do ponto de vista psíquico, enquanto que outras têm uma nuvem preta dentro de si, que não permite que elas se conectem com as coisas interessantes. Mesmo que o dia esteja radiante, dentro delas elas têm uma visão, como se tivesse uma lente nos olhos que fizesse com que elas olhassem o mundo sempre de uma forma muito nublada, sombria. Eu acho que hoje muitas pessoas pensam o mesmo, né? Porque é comum, universal, né, Newton? Às vezes tem um dia bonito, você deixa de fazer as coisas, depois dá não digo um remorso, mas mais tristeza por não ter aproveitado. Sim, mas sempre depois, nunca antes. Sempre depois. É como o regime. A pessoa sempre se arrepende de ter comido depois da refeição, nunca antes. Mas só que nós somos, né, vítimas de nós mesmos. Sim. Porque nós criamos as coisas para não ir. Sim. Né? Esse é o ponto do início do raciocínio, ou seja, na medida em que nós partimos do princípio de que a complicação está dentro de nós e que ela nos propõe, ou nos conduz, ou nos faz termos atitudes nocivas para nós, seja não aproveitar um dia maravilhoso, seja comer mais do que precisa ou que deve, ou beber mais do que deve, e assim sucessivamente, certamente essa pessoa tem mais condições de retificar, de se resgatar e resolver o problema. Enquanto que, se ela projetar nos outros, ou deslocar para outras situações permanentemente a responsabilidade da sua modificação, ela não tem chance de melhorar na vida, porque sempre a solução vai passar pelo outro e não por ela. Na verdade, a solução passa por nós. Claro, fora algumas situações de maior importância, digamos assim, questões políticas, econômicas, questões naturais e tudo mais.
não temos que ter essa arrogância de poder tudo, mas dentro daquilo que nos toca, que são as pequenas coisas do dia a dia, que por si só já qualificam a nossa vida de uma maneira muito legal, isso depende de nós, exclusivamente de nós. Nós fazemos escolhas boas ou ruins, nós acordamos cedo ou tarde, nós dormimos o dia todo num dia maravilhoso, nós levantamos de mau humor, nós. Bom, claro que tem o entorno, evidentemente, mas o entorno é negociável, a gente se aproxima, se distancia, enfim, existem possibilidades de ir resolvendo as coisas civilizadamente, mas isso passa por nós, não passa pelo outro. Então é muito importante para as pessoas em casa entenderem que a solução das pequenas coisas do cotidiano, que são as que fazem, cuja somatória adoçam ou amargam a nossa vida, dependem exclusivamente de nós. Então nós comemos uma comida exageradamente salgada, comemos mais do que precisamos, dizemos coisas estúpidas ou grosseiras, ressentimos e magoamos as pessoas. Ou seja, nós fazemos coisas que a nossa consciência nos acusa, mas nos acusa depois de feito. Então, como se cuspíssemos para cima, digamos assim. E claro, vai cair em algum momento novamente, vai nos respingar. Então, essa atitude de cuspir para cima nos coloca sempre numa posição fragilizada, de não poder administrar o futuro. Então, nós nos portamos de uma forma desadequada, do simples ao grosseiro. Isso vai gerar, evidentemente, repercussões negativas. É interessante que você tenha consciência. Mas mesmo assim não consegue. Mas não consegue. Por quê? Aí novamente, levantasse uma questão super importante. Por quê? Porque dentro de nós se processa silenciosamente uma infinidade de questões que tem que ver com o tema do inconsciente, da repressão, das fantasias inconscientes, dos desejos, etc., que se manifestam apesar da nossa vontade no cotidiano. Então nós podemos estar cheios de boas vontades, acordarmos de manhã olhando um céu de brigadeiro maravilhoso e meia hora depois não termos vontade de sair de casa. Até o nome do programa, o Insight, é tomar consciência, assim, que é o primeiro passo, né, para um avanço de diagnóstico, de tratamento. Assim, né? Olhar para dentro. Agora, só que aí nós temos consciência, mas nós não tomamos consciência dela. Né? Nós não usamos a consciência para buscar uma solução. Né? O primeiro passo para modificarmos algo que nos incomoda ou que azeda a nossa vida é tomarmos consciência. Para tomarmos consciência é preciso um exame. Então o indivíduo tem que dedicar um certo tempo da vida dele ou modificar a sua forma de se relacionar com o mundo, em especial consigo, de tal forma que ele possa olhar com mais profundidade, escutar a sua voz, perceber os seus gestos, observar o clima que ele gera ao redor das pessoas, que tipo de reação as pessoas têm frente àquilo que ele diz ou faz, em termos gerais, ao longo da semana. Então ele vai observando as relações que ele vai propondo a partir daquilo que silenciosamente se manifesta dentro dele no dia a dia. Isso a pessoa não precisa fazer toda hora, mas em algum momento da semana ela tem que parar e dar um olhaço, um vistaço ao seu redor e dentro de si, para ver o que as pessoas mobilizaram nele, cada indivíduo, pelo menos os mais importantes, que tipo de sensação provocaram dentro dele naquela semana e o que ele provocou nos outros. Esse exame profundo faz com que a pessoa possa corrigir o rumo. Se ele não fizer esse exame, esse olhar, se ele não tiver esse olhar profundo, ele irá para qualquer lugar, porque ele perdeu as coordenadas, ele perdeu a capacidade de corrigir o rumo da vida. Enquanto que se ele, de vez em quando, der uma olhadinha, ele pode, como numa bússola ou um olhar no espelho também. Sim, se olhar. O problema é que se olhar no espelho, às vezes, para muitos é complicado. Ele não consegue enxergar bem. Então, para todo mundo é complicado, porque o espelho mostra coisas que nós não queremos ver. Ou nós nem queremos ver o espelho, ou às vezes também achamos que o espelho está distorcido, né? Ou que outras pessoas são responsáveis pelas nossas falhas. É complicado. É complicado o espelho para muitos. Né? Lembra quando nós dizíamos, e a semana passada falamos disso, de que o psiquismo é covarde?
Por que o psiquismo é covarde? Porque ele não tem a coragem de enfrentar as coisas como são. Então buscamos sempre desculpas. Sempre foi alguém que nos azarou, foi alguém que fez algo que nos prejudicou, é a economia, é a política. Nunca é a nossa economia ou a nossa política, sempre é a dos outros. A macro sempre interfere na micro, digamos assim. E estamos usando só uma metáfora, só um exemplo. O tempo todo estamos buscando bode expiatório para as nossas coisas. É certo que as coisas macros interferem na micro, na nossa vida individual, mas cabe a nós termos uma série de proteções, cuidados, para que as pessoas interfiram e a sociedade como um todo interfira o mínimo possível na nossa vida. Ou seja, que tenhamos uma reserva, um capital de reserva, pensando economicamente, que permita que em algum momento nós possamos lançar mão desse capital para equilibrar as nossas contas internas. Ou seja, se nós estamos num momento difícil, político ou econômico, como agora, por exemplo, cabe a nós, num dia bonito, que não custa nada, equilibrarmos as nossas contas, aproveitarmos um pouquinho, vamos estar com amigos, com a família. Claro, do foco. Aí está. E aproveitar a vida. E recarregamos as baterias, porque recarregar as baterias, ter energia para enfrentar os tempos difíceis é muito importante. E só se recarrega as baterias, só se adquire energia através da paz interior, se desencaixando daquela situação que causa estresse e assim por diante. Que a gente pode usar o sair, né, como uma fuga dos problemas, por um lado. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma estratégia de enfrentamento dos mesmos problemas. Com certeza. Se tu usa como estratégia de enfrentamento, até para tu te resgatar, né, é uma forma valente. Assim é. Né? Mas para outros pode parecer responsável. Bom, tem gente que vive como tatu, sempre dentro da toca. E cavando cada vez mais para a toca ficar mais profunda. Bom, são mundos internos, são psiquismos. Isso não quer dizer que a pessoa seja melhor ou pior. São mecanismos que o psiquismo dessa pessoa encontra para poder sobreviver. Por quê? Porque ele às vezes se sente débil, fraco, não consegue, sente que não tem as ferramentas necessárias para poder intervir e se defender, né, dos obstáculos da vida. A pessoa se angustia e para evitar a angústia se esconde, deixa de fazer, não se mostra, não convive, não usufrui, não vai à praia, não lida com o corpo, se cobre o tempo todo, se fecha, se encerra, liga a televisão, só vê programa ruim, enfim. Bom, mas a pessoa está fazendo isso com ela. Ninguém pode ajudá-la, tirá-la daí, nenhum membro da família pode dizer, não, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Até pode e deve muitas vezes estimular, mas a pessoa irá se internamente existir alguma possibilidade, senão ela vai brigar, ela vai se atacar, ela vai dizer grosseria, ela vai se isolar, ela vai fugir, ela vai sair, vai buscar outra criar forma. uma dor de cabeça, daquelas dor de cabeça que não deixa de aproveitar a vida. Exatamente. Ou vai sair, vai tomar um porre, vai perder a consciência, ou vai bater de carro, ou vai discutir com alguém na rua, estragar tudo, brigar fisicamente com alguém, vai para a praia e toma um solaço horroroso, não bota protetor, faz uma queimadura horrorosa. Até para, digamos assim, comprovar que ela estava certa. Né? Ela não queria sair, não devia ter saído. De um jeito ou de outro, ela vai ficar fora da brincadeira. Mas aí não tem solução. Não, para essas pessoas, realmente, mas aí são pessoas mais enfermas, mais comprometidas desde o ponto de vista emocional. Nós iniciamos dizendo que as pessoas mais saudáveis são as que aproveitam mais, e as mais doentes do ponto de vista emocional, por exemplo, uma neurose grave que faz com que a pessoa renuncie com facilidade, e é a primeira vez que nós estamos usando essa palavra renuncie com facilidade às coisas boas da vida, argumentando de mil maneiras diferentes, de acordo com a capacidade e a inteligência de cada um, às vezes com argumentos lógicos absolutamente incontestáveis, mas que faz com que ela renuncie. O indivíduo economiza até o ar que respira, economiza o sol que nem sequer lhe pertence. É como se toda essa energia fosse para uma conta especial que faz com que ele não gaste as coisas da natureza, por exemplo. Então, o indivíduo cria argumentos dentro de si que justificam de forma racional, por exemplo, os raios ultravioletas e gamas, etc., da radiação que podem causar câncer de pele. Então o indivíduo não sai na hora do sol porque vai pegar câncer de pele. Ele não se abriga, ele não coloca filtro, ele não coloca nada, né? Chapéu, nada. Simplesmente não sai. Ele tem razão. Os raios ultravioletas, os raios solares são altamente cancerígenos,
Mas nem por isso deixamos de sair. Nós temos que buscar alternativas. Exatamente. Mas uma pessoa muito inteligente encontra formas racionais de neutralizar isso e renuncia. Claro. Até falando sobre isso, sobre raio ultravioleta, né, Nilton? Ainda na semana eu falava com a doutora Gertrudes, na semana que vem, provavelmente ela venha no programa, mas elas estão no Arroio do Padre, né? Hoje tem um trabalho especial. Ela está envolvida num projeto bem interessante. Isso é importante, né? Porque é até uma região que as pessoas precisam trabalhar no campo, na lavoura, né? Pegar sol, mas de origem ela não vai deixar de pegar europeia. O sol, mas ela tem que proteger. Né? E aí está aí um ponto, né? Tem que se proteger, né? Mas não vai abdicar de fazer as coisas. Qual é o ponto de equilíbrio? Gostamos muito de falar na palavra equilíbrio, porque a palavra equilíbrio é que nos permite encontrar um ponto onde nós podemos nos cuidar e usufruir, sem renunciar e sem exagerar. É o indivíduo que sai, que come, que vai na festa, que participa, que brinca, que bebe, que come, mas não em exagero, a ponto de sair da festa. Eu trabalho muito com adultos jovens, né? Sobretudo profissionais liberais, adultos jovens, que têm, por serem jovens e adultos, jovens e profissionais liberais recém-formados, solteiros normalmente, eles estão muito na noite. E as pessoas que vão para a noite, às vezes vão cheio de vontade de aproveitarem a noite, de passarem super bem. 2 horas depois estão nocautes, anestesiados, porque beberam muito além da conta, já estão encostados numa parede e perderam a festa. Quando clareia o dia e fecham, desligam o som, eles se dão conta que perderam a festa. E vão para casa cheio de culpas. E aqui estamos colocando um outro ingrediente, sentimento de culpa. Cheio de culpa de não terem aproveitado, mas ao mesmo tempo algo tirou eles da festa sem que eles tivessem consciência. E o indivíduo sai cheio de projetos para aproveitar aquela noite, e tudo que ele faz é não aproveitar aquela noite. Estragou. Porque ele mesmo estragou a festa dele. Ninguém colocou bebida alcoólica em exagero, garganta adentro. Não, ele bebeu muito além da conta. E se anestesiou. O álcool em exagero é um anestésico geral, se anestesiou. Então, ele se tirou da festa. Ninguém tirou ele se tirou. E nós nos tiramos de muitas festas, e aqui estamos usando a festa como uma metáfora para a vida. Nós tiramos das relações, nós tiramos da vida, não curtimos, não aproveitamos, não trabalhamos, não damos bom destino para aquilo que nós adquirimos, e assim sucessivamente. Então, a renúncia é algo que está presente na nossa vida, no cotidiano. E isso exige um certo olhar. Voltamos ao princípio do bloco. Se nós não olharmos as coisas com profundidade, nós não temos a capacidade de enxergar isso que é muito sutil. Mas a renúncia você faz porque você acredita que não merece? Bom, aí novamente pegasse outro ponto maravilhoso. A renúncia, ela vem como consequência do sentimento de culpa inconsciente. E o sentimento inconsciente de culpa vem da onde? Vem das críticas internas, por mais ilógicas, irracionais e absurdas que possam ser, críticas internas que nos dizem que aquilo que nós estamos fazendo não é legal, não é bem feito. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa tem uma origem muito humilde e tenha dado certo na vida, progrediu, só essa pessoa progrediu, casou, teve filhos, tem a sua empresa, ganha muito dinheiro e sente que aquele dinheiro que ela ganhou só pode ser usado na empresa, porque aí ela não usufrui, não desfruta. Na vida pessoal não pode. Então o indivíduo mora mal, vive mal, não viaja, tem um carro horroroso, come mal, veste mal, não tem férias, quando tem férias vai a lugares muito aquém das suas possibilidades, não usufrui daquilo que adquiriu. Por quê? Porque por sentimento de culpa, na vida particular, segue vivendo como se fosse pobre, para não marcar dentro dela esse contraste do crescimento, da ruptura toda que essa pessoa fez com as suas origens. Em contrapartida, no trabalho, que socialmente está aceito, ela segue muito rica, mas é um trabalho que só enriquece dentro da empresa e das contas. Ela não pode, como pessoa ela física, é empresa e ao mesmo tempo ela não é empresa. Então, essa pessoa está ao serviço do trabalho e da aquisição, mas não da vida. Então, a vida própria dela não existe, não importa. Transferiu a vida dela para a empresa. Se transformou num ganhador. A empresa não tem vida. Se transformou num ganhador de dinheiro. Assim Então, ele morre de alguma forma para a vida com esse projeto muito inteligente e capaz, digamos assim, inteligente e lógico, não capaz, mas lógico, de que aquilo que ele está fazendo é muito nobre. Mas há um reconhecimento social nisso? A sociedade pressiona.
Porque a pessoa, bom, como empresa ela é destacada, ela é valorizada como tal, né? Então, mas ao mesmo tempo ela não está usufruindo disto, né? Então, porque a sociedade vê com maus olhos o indivíduo que às 4 da tarde vai jogar uma partida de tênis. A sociedade vê com maus olhos o indivíduo que às 4 da tarde pega sua bicicleta e o caniço e vai no canal São Gonçalo pescar seu peixinho. A sociedade vê com maus olhos que a pessoa às 10 da manhã vá tomar um cafezinho com um amigo em determinado lugar e seja visto tomando cafezinho. A sociedade vê com maus olhos toda vez que nós não estamos ocupados o tempo todo. Não importa por quê, tem que estar ocupado. Então, nós temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar, consequentemente, ganhar e ganhar e ganhar. Quem trabalha, ganha, sem se importar com o destino daquilo que nós estamos fazendo. Se esse trabalhar e ganhar é lógico, adequado, é necessário, nessa proporção, numa relação maior com a própria vida, ou se é uma forma de nos tirar da vida. Por quê? Por sentimento de culpa. Acho que um dos detalhes dessa renúncia, né, Newton, é que ela é muitas vezes mascarada. Você cria argumentos, mas no fundo, é a renúncia que você está, né, se propondo. Cada caso é um caso. Mas você se pode despertar para isso. Uma vez desperto para isso, como é que a gente pode, né, mudar, enfrentar e mesmo contrariado, né? Porque tem aquelas pessoas que são conhecidas e que às vezes te insistem contigo e tu vai, e tu gosta, né? Mas aquele teu impulso de ir, tu não arranca dali, né, Nilton? Isso acho que é comum, né, nas pessoas, né? Ou até eu quero dizer o seguinte, o telefone, hoje eu estou sem celular, esqueci em casa. Então não tem como participar, a não ser por telefone do rádio, que é o 3222-3950. Está liberado, né, Rubens? Está liberado. 3222-3950 é o telefone do rádio. Mas então a questão é essa, né, Nilton? Tu te percebe, mas o que tu pode fazer? Então, toda vez que tu faz um exame profundo, que tu observas, que tu identifica as coisas que estão atrapalhando a tua vida, até um certo nível nós conseguimos fazer isso sozinhos, sem a ajuda de um profissional, e esse nível por si só já é muito importante, e é fundamental que as pessoas em casa entendam isso, que nós não precisamos estar com um psiquiatra, com um psicólogo, com um psicanalista o tempo todo para darmos certo na vida. Existe um autoexame que é necessário, individual, coletivo, dentro da comunidade da família, escutar, observar o que as pessoas dizem a respeito de nós e delas mesmas, pensarmos sobre isso, pensar o exercício do pensamento que permite que nós tenhamos uma visão profunda, não só das coisas lá fora, mas de nós também. Não é necessário que se faça junto com um profissional, só se faz com um profissional a partir de um certo nível, além do qual nós não podemos ir sozinhos, isso vale para mim e para qualquer pessoa. Uma vez feito esse exame, identificado algumas coisas, a pessoa tem que começar a se propor, começar a rastrear, se cuidar, se policiar, se vigiar, ser vigilante consigo durante um tempo, até que se internalize essa nova variável. Suponhamos que a pessoa tenha uma facilidade para não aproveitar a vida. Então sempre está buscando uma desculpa e outra para ficar em casa, não sair, não aproveitar e tudo mais. Uma vez que ela identifica que todo mundo sai e se diverte, as pessoas, a esposa convida, o marido convida, os filhos convidam, os amigos convidam, a pessoa está sempre encontrando formas de não aproveitar e racionalizando com 1000 explicações, a partir daí a pessoa tem que ser vigilante, ela tem que se propor a aproveitar, mesmo que saia contrariada no primeiro, faça as coisas mais simples primeiro, vá até a porta da casa, caminhe, tome um solzinho na frente, converse com o vizinho, convide a esposa, o parceiro ou a parceira para caminharem, darem uma voltinha na frente da casa e vão indo, progressivamente vão se atrevendo até que em determinado momento a pessoa vai estar na praia, vai pegar o ônibus, vai pegar o carro, vai pegar a bicicleta, vai pescar, enfim, cada um vai fazer a sua vida. Mas, num primeiro momento, a pessoa tem que ser vigilante. A vida exige esse cuidado maior. Certo. Bom, nós propomos, está aí o ouvinte, né? Alô, bom dia? É o de sempre. Tá bem. Então já devia ter convidado. Neri, tá fazendo falta aqui, Neri. Pode falar, Neri. Fica à vontade. Por incrível que possa parecer, eu já tinha sido abordado na rua. Outro dia eu fui abordado em consultório do Alau. Do Michel Alau. Uhum. E uma pessoa disse assim, nós escutamos lá em casa, eu digo a mim, né? O senhor
não fala na rádio de vez em quando, no programa aqui da Pelotense de manhã, de sábado de manhã, mas de vez em quando eu sou meio enxerido, eu me meto lá mesmo. Né? Pois é, mas a gente gosta quando o senhor entra. E às vezes até o senhor representa a gente, que a gente não tem encabulada, não sei o quê. Aí já me disse que era de Alegrete, mas estava aqui, não sei o quê. Certo. A sobrinha dela também se incorporou no assunto, e o outro que estava ali. Ah, tá, o senhor então, tá. Eu digo, sou eu mesmo, irmã Chaves, e eu acho que foi oportuno que o doutor Nilton estava dando uma entrada no dia que vocês gravaram o programa. O Rubens, para mim, Neri, hoje é gravado, eles não estão aqui. Então vocês falavam no equilíbrio. E eu gostaria, se não fosse assim, na pressão, que o doutor Nilton pudesse assim, nos explicar de maneira assim, mais clara para o leigo qual a razão do psiquiatra e do psicólogo. Quais os campos, qual é o que separa. Certo, tá bem. Tem uma boa pergunta. Um abraço, obrigado, Neri. Tá aí o Neri Lascano, né, sempre contribuindo. Podemos fazer uma janela para falar sobre esse aspecto, né? Mas em duas palavras, rápido, né? Em duas palavras dá para fazer a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Eu incluiria o psicanalista, que é a terceira variável. O psicólogo é a pessoa que fez a faculdade de psicologia, um curso universitário que permite que o indivíduo trabalhe com a psicologia, ou seja, com o psiquismo, e tem várias escolas. O indivíduo pode trabalhar com as relações profissionais, pode trabalhar numa empresa, pode trabalhar na clínica, como nós fazemos, pode trabalhar do ponto de vista da investigação. Existem diferentes escolas de psicologia desenvolvidas ao longo da vida, ao longo dos tempos, cientificamente falando. Então, o psicólogo, o indivíduo faz a faculdade de psicologia e trabalha com os aspectos emocionais, digamos assim, seguindo a sua escola, a escola na qual científica, com a qual ele se identifica. E depois buscará o ramo onde ele quer trabalhar. Hoje, até na questão de marketing e tudo mais, se estuda muito o tema da psicologia, é fundamental para entender o mercado, etc, etc. Então, existe uma gama infinita de possibilidades do exercício da psicologia, que é super importante, super valiosa. São pessoas profundas, capazes, que têm a sua formação e que prestam um serviço maravilhoso. Por outro lado, tem o médico que faz a residência, a especialização no hospital psiquiátrico, e que é o psiquiatra, que trabalha fundamentalmente no início na base da sua profissão com as doenças mentais mais graves, como as psicoses, a questão das adições às drogas e tudo mais, com relações mais complexas psíquicas. Complexas, não que na psicologia não trabalhe com isso, mas me refiro em termos de gravidade, de desagregação e tudo mais, como pode ser uma pessoa esquizofrênica ou uma pessoa que esteja catatônica, que não estabeleça vínculo, que fique em silêncio, olhando para o nada durante anos a fio. Enfim, esse é o psiquiatra, mas que também incorpora na sua formação, de acordo com o lugar onde ele estuda, a capacidade de trabalhar com uma psicologia mais dinâmica, ou seja, também trabalha com psicoterapia, trabalha com essas questões todas que nós tanto falamos aqui, de acordo com o lugar onde ele faça a formação científica dele. Alguns lugares são mais organicistas, outros atendem um pouco mais à psicologia profunda. E o psicanalista, que pode ser o médico ou psicólogo, que faça a formação psicanalítica num instituto de psicanálise reconhecido internacionalmente pela Associação Psicanalítica Internacional, que foi fundada pelo Freud em 1910, e que tenha que trabalha fundamentalmente com a psicologia mais profunda, ou seja, ele vai trabalhar com psicodinamismo, ele vai trabalhar com as estruturas psíquicas mais complexas, mais profundas, que habitualmente são deixadas de lado, digamos assim, nas outras especialidades, porque trabalham com outras linhas. Mas a psicanálise, para você chegar a ser psicanalista, você passa por um curso de medicina. Depois uma especialidade. Sim, em alguns lugares se aceita que o psicólogo possa ser psicanalista. Não em todos os lugares, mas em alguns lugares se aceita que o psicólogo possa ser psicanalista e, de fato, pode e exerce com perfeição. Claro. E o psiquiatra, ele precisa ser médico. O psiquiatra não pode ser psicólogo. Somente pode ser psiquiatra quem é médico.
Então, a psiquiatria é a formação do hospital psiquiátrico, inicialmente. Depois, claro, se coloca... É o que faz diagnóstico e o que prescreve. Então, a psiquiatria trabalha com a medicação, é o que vai trabalhar mais com o fenômeno, fundamentalmente com o fenômeno. Então, na psiquiatria é muito importante o diagnóstico. Se o indivíduo tem uma esquizofrenia, se o indivíduo tem um transtorno de humor, um outro tipo de transtorno, quais são os componentes que acompanham esse quadro emocional. E, fundamentalmente, isso tem para o psiquiatra uma fundamentação orgânica. Por isso ele trabalha com medicamento. Que tudo são alterações bioquímicas. Quando se estuda qualquer coisa ligada a essa área, né, e isso eu fiz na faculdade 2 semestres, né, na época da Dona Emília, a professora Emília, depois a Liliane, que era psicóloga, e a Liliane Kohl, né, também psicóloga, né, boas professoras, por sinal. A Emília não está mais conosco, mas era uma das grandes professoras. Sim. Né? Mas a gente começa a ler, né, e se identifica com os sintomas. Né? Todos nós temos. Todos nós. E aí a palavra equilíbrio que falou nele, ela se encaixa muito bem nisso. Né? Todos nós temos um pouquinho de cada coisa, mas é um pouquinho. E a gente pode, até ler aquilo vou dizer assim, se assustar. Né? Não se assuste, porque é da vida assim mesmo. Né? Mas outro ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia. Sim, fique à vontade. Assim, eu queria falar, saber sobre mim mesmo. Vocês são parlamentares batendo comigo, sabe? Certo. Eu tenho dia assim que eu não quero ver ninguém, quero ficar só na cama, quero ficar sozinho, sou viúva, né? Certo. Mas dois filhos do nosso livro, eu fico maravilhoso. E eu fico assim, pode ar, sabe? Vontade de chorar, vontade de chorar minha vida. Às vezes eu não consigo falar com eles, eu tenho que falar, eu xingo com eles, eu brigo com eles. Certo. Não há diálogo, pouco diálogo. Sim, mas acho que é comigo mesmo, sim. Eu tomo os remédios do coisa do estresse, eu tomo Zepam. Certo. Mas às vezes ele fala assim, mas a gente tem, sim, eu sou pobre. Mas de pobre tem umas coisas tudo direitinho, né? A pobreza não quer dizer nada, né? Tá bem? A senhora pode, é claro que aqui não é o objetivo da consulta por telefone, né? A gente pode falar sobre o assunto, tá bom? Sim. Mas nós abordamos, né? É claro que tem muitas peculiaridades da sua vida que a senhora não vai expor no rádio e nem é o nosso interesse, né? Tá bom? Vamos abordar o assunto, pode ser? Tá bem? Obrigado pela sua ligação, viu, senhora? Eu que agradeço. Eu acho que é interessante que é uma situação clara, né? Veja que ela tem filhos, né? Sim. Mas ela se sente só. Então, uma pessoa que disse que mora, que é viúva, que está com os filhos, estamos com um pouquinho de eco. Eu tiro agora aqui. Aí ficou melhor. Uma pessoa que mora é viúva, mora com os filhos, que não tem vontade de sair, desenergizada, desanimada, com a voz arrastada, fala com esforço, se nota que ela está se forçando, se obrigando, digamos assim, a participar, o que nos transmite uma ideia de que é uma pessoa que está arrastada internamente para uma situação mais depressiva. Provavelmente ela tem um quadro depressivo, já medicada, ela falou num benzodiazepínico, que é o diazepam, que é uma medicação ansiolítica, e que de repente teria que ser complementada por uma medicação, por um medicamento antidepressivo. Então, o que a gente aconselha para uma pessoa que está genericamente dentro de um quadro assim? Aparentemente eu disse muito, mas na verdade eu não disse nada. Eu só fiz uma descrição do fenômeno que eu observei enquanto ela falava, rapidamente. O que essa pessoa precisa? Ir num posto de saúde, agendar uma consulta, falar com o profissional que está lá e certamente ela será medicada com antidepressivo, que vai levantar o humor dela, vai regular, ter um equilíbrio melhor no humor desde o ponto de vista bioquímico. Essa medicação é gratuita, ela consegue na farmácia popular, não vai gastar nem um centavo, é só a disposição dela de ir consultar e buscar a medicação.
certamente isso vai trazer um benefício grande para ela depois de alguns dias. Por quê? Porque é uma medicação que, na impossibilidade de fazer uma psicoterapia, uma psicanálise ou conversar com um profissional sistematicamente, a medicação ajuda de forma muito eficiente, porque ela trata de encontrar um certo equilíbrio, vamos dizer assim, genericamente, sem entrar na questão da serotonina. Eu e tudo mais. nem perguntei qual é o tempo de fase de viuvez, né? Mas certamente está relacionado com isso. Agora, relações, né? Uma pessoa que dentro de um quadro de luto se deprime exageradamente é porque já tem antecedentes. Então já tem uma bagagem que predispõe ela frente a um quadro de abandono, de morte, de perda significativo, como é um luto. Se é que eu escutei bem, me parece que eu escutei isso, essa pessoa certamente se afunda dentro de um poço escuro. Por quê? Porque tem antecedentes. Não consegue pensar com essa profundidade que nós estamos fazendo, não consegue dar pé com bola. Agora, quer dizer, porque a primeira coisa que ela falou, e aqui a gente está tomando o exemplo, né, mas... Sim, saindo dela já, genericamente. Né? Mas é interessante que a primeira coisa que ela falou que ela é viúva. Sim. Existe alguma coisa repercute para ela que ela seja viúva. Pelo menos como ponto de partida do raciocínio. Mas é um ponto de explosão de alguma coisa que ela traz antes. Né? Uma perda. Estamos falando de perda. As crises melancólicas e depressivas, todas elas estão muito associadas com a autoestima, com ser abandonado. Os abandonos atuais evocam dentro do sujeito, a nível totalmente inconsciente, falhas afetivas importantes da história de vida de cada um, pessoas que foram já quando bebê ou quando crianças pequenininhas, com 1, 2, 3 aninhos de idade, não atendidas suficientemente desde o ponto de vista das suas expectativas e necessidades afetivas, carências, por desatenções não intencionais, mas da vida, de pessoas que não têm preparo, ou porque a vida não permite, tem que sair para trabalhar, engravidam cedo, precocemente, a criança vai passando de mão em mão, atendida por um monte de pessoas que não necessariamente a mãe, até por imaturidade, é muito comum isso. Enfim, e essa criança vai ficando com marcas importantes que depois ao longo da vida se manifesta, não de forma direta, porque a pessoa não tem esse insight, como o nosso programa, essa consciência de que a sua desenergização tem que ver com a falta de amor ou com as carências afetivas que sofreu. Uma má compreensão da ausência. Certamente, entre outras coisas, claro. Mãe, pai, família, enfim... Natal, estamos nos aproximando das festas de fim de ano, que sempre são festas familiares, enfim, é um zilhão de coisas que vão se manifestando, se potencializando. Agora, colocar na pobreza, né? Falta de recurso, falta de recurso todos nós temos, né? A pessoa que muitas vezes é pobre, ela é muito alegre, né? Ela consegue buscar alternativas, né? Pobreza não é sinônimo de tristeza. Não, né? Tanto é que alguns povos, por exemplo, nós temos citado aqui, que até foram resgatados pela Organização Mundial da Saúde, povos muito pobres e extremamente alegres. Povos do interior da África, em especial, se nós observarmos alguns povos do interior da África que são analfabetos, não tem energia elétrica, não tem médico, não tem absoluto saneamento, não tem nada, são inclusive nômades, moram em barracas construídas com pequenos arbustos, e criadores de gado, o gado, a vaca produz o leite, o sangue, porque eles fazem o sangramento da jugular e tomam o leite, ou tomam o sangue diariamente das vacas, como água, inclusive, porque eles não têm água, são povos que moram no deserto, se alimentam do sangue e do leite da vaca, que eles aprenderam a fazer e tirar de maneira tal que o animal não morra, e são povos absolutamente felizes. Absolutamente felizes. Inclusive, evidentemente, muito mais felizes do que nós, porque nascem e morrem dando risada, brincando. A vida é um brinquedo para eles. Se manejam com muito poucas coisas, não tem mercado de consumo, portanto eles não precisam ter a obrigação de comprar o último celular, o último computador, o último carro, ir para a praia que todo mundo vai, ter a roupa que todo mundo tem, a moda e correr atrás. Aliás, o capitalismo ele impõe, é uma cobrança de ter que ter dinheiro, né? E a infelicidade vem às vezes como consequência. Eu vou fazer um intervalo comercial. Eu sempre escuto o Jandir Zanotelli, vez por outra, na programação da tarde, né? Ele faz algumas considerações sobre o capitalismo, e é interessante que
nós somos capitalistas, burgueses, vamos dizer assim, mesmo não tendo dinheiro, nós somos burgueses, né? Nós pensamos como tal. Mas é interessante que a formação do capitalismo vem pelo individualismo, né, proposto pela reforma religiosa, porque até então, né, a religião católica, que é a nossa maior, né, representação no mundo ocidental, ele é do paternalismo, né? Ou seja, né, nós nascemos devendo, morremos pagando, né? E além disso, né, aceitamos as diferenças até para dar sustentação à nobreza, né, na época. Quer dizer, a ruptura daquele sistema feudal para o sistema capitalista, ele veio acompanhado de uma individualização, né? Você pode, o seu futuro, né, não tem limites, o céu é o limite, né? Nem tem limites. É essa incorporação do conceito do capital que nós vivemos, né? Embora tenhamos ainda alguns vestígios, né, da visão feudal paternalista cristã. Depois do intervalo, voltamos a esse assunto.